A Minerva está entre as maiores valorizações da bolsa esse ano, acumulando uma alta de mais de 60%. Agora, porém, será que essa alta já passou ou ainda tem mais coisa por vir? Para responder essa questão, eu vou te assistir esse vídeo até o final e não deixando aqui de se inscrever no canal, dando um like no vídeo, porque assim você vai poder me ajudar a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda. É nítido que ao longo dos últimos trimestres todos, a empresa vem colhendo resultados crescentes e muito saudáveis. Isso, obviamente, acaba refletindo nessa valorização das suas ações muito expressiva. Ou seja, a empresa vem trabalhando muito bem. Nesse último trimestre, inclusive, mais um resultado positivo. Isso porque a receita líquida da empresa cresceu quase 35% na comparação entre trimestres. E o interessante é que esse crescimento a gente pode entender ele como sustentável, como saudável para se repetir ao longo dos próximos meses. Porque não só o preço médio da carne que ela vende também aumentou, cerca de 14%, mas também o seu volume de venda. Ou seja, a empresa, aos poucos, à medida que ela vai ganhando dinheiro, ela fazendo seus reinvestimentos, comprando mais, agregando mais portfólio nesse setor de agropecuário, para que logo depois seja mais motivo de venda. Ou seja, o volume de vendas crescendo também pode ser um motivo da gente esperar mais crescimento acontecendo pela frente. E o bacana dessa informação é porque a empresa não só cresce muito bem, como também cresce com qualidade. Porque nesse setor a gente tem, além dos ciclos óbvios que acontecem dentro desse setor, mas também um efeito escala. Então, quanto mais as empresas vão crescendo, mais elas tendem a diluir custos fixos. Por causa disso, a gente vê que hoje a margem EBITDA da Minerva atingiu 9,2%, que inclusive já é maior do que a Marfrig e em linha com o JBS. Ou seja, já é uma empresa que já está no topo, já está pelo menos negociando próximo às líderes do mercado, o que é algo realmente fantástico. Além do mais, essa questão do aumento do preço médio das carnes vendidas também tende a ser mais sustentável para os próximos períodos, porque ainda há um mercado muito desregulado. A oferta e demanda a nível mundial ainda está muito desequilibrada, principalmente pelo fator China, que tende agora a aumentar um pouco mais as suas compras, fazendo com que o preço continue em tendência de alta. Além do mais, existe o ciclo pecuário, que vai favorecer com que essas margens hoje da empresa continuem em um patamar mais alto para os próximos períodos, porque o ciclo pecuário, ele ora fortalece um certo tipo de atividade, ora fortalece outro tipo de atividade. Então, nesse ciclo que nós estamos vivendo agora, ele vai favorecer essa venda de carnes, afinal de contas, tende a ser mais valorizado, a empresa tende a focar mais sua operação para esse sentido. E para comprovar que esse desempenho não só foi muito forte na Minerva, como também outras empresas do agropecuário aqui do Brasil, a gente pode utilizar dados acumulados de janeiro a agosto desse ano, em que a gente atingiu 1,5 milhão de toneladas exportadas de carne, tendo uma alta de quase 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto que a receita líquida acumulada de todas essas vendas atingiu 8,8 bilhões de reais, uma alta de quase 40%, ou seja, o volume e preço atuando muito favorável. E a gente pode esperar mais coisa acontecendo até o final do ano. Afinal de contas, nesse segundo semestre, a China deve mais uma vez aumentar a sua compra de carnes, muito por causa de um efeito sazonal. Afinal de contas, o país começa a recompor o seu estoque, já pensando na virada de ano chinês, que vai acontecer lá em janeiro, 22 de janeiro, que é a virada de ano lá nas suas tradições. E nessa ocasião, nesse contexto, eles consomem muita carne. Então a gente pode imaginar que agora os estoques subindo, o país vai ter que comprar mais, fazendo com que novamente aqui o efeito preço tende a ser favorecido. Além do mais, a gente vê um outro ponto muito interessante, porque nos últimos anos a China sofreu muito com uma crise, com uma peste suína, que fez com que metade do seu rebanho, aqui falando de mais de 440 milhões de porcos, foram mortos. Então você imagina que somente uma única peste, metade do rebanho foi embora. Isso com certeza quebrou completamente a cadeia logística do setor, fez com que os preços ficassem muito instáveis, com uma alta realmente do preço das carnes muito forte. Porém, depois que esse cenário começou a ficar mais controlado, a China, recompondo aquele rebanho de suínos que ela tinha, começou a ter menos compra de carne com a restituição do seu mercado interno. Mas agora, voltando ao mesmo patamar, já tendo recomposto tudo que ela precisava e sabendo que o seu estoque precisa ainda aumentar, ela vai voltar a comprar mais daqui da Minerva, sabendo então que a Minerva pode ter mais alguns períodos pela frente de um crescimento bem vigoroso. E por que a China hoje é muito importante para a companhia? Eu digo isso porque hoje 70% das receitas da Minerva são para exportação e desse total de 30 a 35% das exportações vão justamente para a China. Então acaba que a gente pode perceber que hoje a Minerva está se consolidando como um player global, não só focado no Brasil, mas principalmente no exterior, tendo a China como a sua principal alavanca de crescimento, a avenida de crescimento, que inclusive foi tema aqui desse vídeo.
A Minerva, como não é bobo nem nada, sabe que esse mercado é muito cíclico, que hora está muito bem, mas logo depois pode vir mais uma crise, atrapalhando bastante sua atuação, até mesmo em relação a crises sanitárias, começou a arrumar bastante a sua casa. Então hoje a gente pode ver que essa é uma empresa que conseguiu se desalavancar, reduzir a sua dívida, gerando caixa para fazer novos investimentos. Inclusive, a partir disso, também divulgou dividendos para os seus acionistas, que acaba agradando, aumentando sua base acionária, fazendo com que a ação, inclusive, tenha uma alta por maior liquidez. Então, enfim, a empresa começou a ajustar bastante sua casa, sabendo que ela vive hoje um bom momento. Então, essa parte da gestão também a gente pode elogiar. Muitas empresas aproveitam esse momento de alta das commodities para fazer ou para alocar recursos de uma forma não otimizada. Mas para a Minerva, a empresa tem conseguido colher bem seus frutos e ainda tem perspectivas boas pela frente. Por fim, em relação ao seu valuation, hoje a companhia está sendo negociada a 5 vezes EV sobre EBITDA. Acaba que existe até um prêmio em relação a outros pares do setor, como JBS e também a Marfrig, que negociam um preço mais descontado. Esse setor por si só já tem essa certa característica de sempre negociar com múltiplos baratos. Tá? Então, mesmo a gente achando que a 5 vezes EBITDA está barato, é porque o setor realmente ele tem que ser barato por ter um risco histórico muito forte, risco político, risco comercial, risco sanitário. Então, isso naturalmente faz com que os múltiplos de todas as empresas do setor tendam realmente a negociar mais baratas e que entre as mais baratas, aquela que está com um múltiplo um pouquinho maior ainda é a Minerva. Por outro lado, a companhia também entrega um resultado bem forte. Nos últimos anos, ela entregou um crescimento anual composto do seu EBITDA em 25% ao ano, ou seja, os seus múltiplos são sim um pouquinho mais caros do que os outros dois players, por outro lado, consegue entregar um resultado mais consistente e mais forte em relação aos outros competidores. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, espero você lá no próximo, não deixando aqui de deixar seu like e se inscrever no canal para você poder me ajudar a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Eu agradeço a sua atenção e espero você na próxima. Valeu!